cobrados já dá para programar a leitura, né? E continuem ligados porque nos próximos dias a gente vai divulgar mais informações sobre o vestibular UESB 2020. E não esqueçam de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais, ok? Até a próxima! Olá, bom dia! Quarta-feira, 14 de agosto, no UESB Notícias, primeira edição. E nos fatos históricos de hoje, a gente relembra a história dos 7º Jogos Olímpicos. Em 14 de agosto de 1920, começaram os Jogos Olímpicos em Antuérpia, na Bélgica. Participaram 29 países, totalizando mais de 2.500 homens e 64 mulheres. Esta edição contou pela primeira vez com atletas do Brasil competindo em natação, remo, polo aquático e tiro ao alvo. O Brasil ganhou 3 medalhas. E agora você vai conferir o que é destaque no UESB Notícias desta quarta-feira. A audiência pública na Câmara discute campanha salarial dos servidores. Pesquisa apresenta dados sobre a violência contra o idoso. E ainda, ontem foi o dia de mobilização pela educação. Veja como foi o movimento aqui em Vitória da Conquista. Estas e outras informações agora no UESB Notícias, primeira edição. Sejam muito bem-vindos ao UESB Notícias, primeira edição. Olha, a gente traz essa informação porque a polícia fecha o cerco para prender outros integrantes de uma quadrilha que trocou tiros com a polícia. E a polícia segue em diligências na zona rural de Vitória da Conquista em busca de outros integrantes da quadrilha que foi presa ontem no distrito de Iguá, zona rural da cidade. 3 suspeitos foram presos com idades entre 24 e 38 anos. Os ocupantes do caminhão começaram a atirar contra os policiais que revidaram. Logo em seguida, o veículo adentrou a marginal nas proximidades do povoado de Iguá, onde 3 indivíduos de armas em punho desceram atirando, abandonaram um caminhão e adentraram também na marginal. Um dos projéteis acabou perfurando o para-brisa da viatura e transfixou o banco do passageiro e também traseiro, mas graças a Deus não houve feridos. Durante a fiscalização na carreta, os policiais encontraram no compartimento da carga diversas caixas de bebida tipo uísque. Foi encontrado também um equipamento utilizado para bloqueio de sinal de rastreamento veicular. Com técnicas de identificação veicular, ficou constatado que o veículo possui diversas adulterações. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. E professores participaram de uma manifestação em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo e você confere agora os detalhes. Lutar pela educação pública, chamar a atenção da sociedade para o que é importante. Para essa estudante, a greve geral tem esse intuito e também um foco no futuro. A gente sabe que não existe nenhum tipo de direito garantido que não tenha sido conseguido na base da luta e tudo que a gente conseguiu, a gente arrancou no dente. E agora, num momento tão duro, de tantos ataques aos nossos direitos, à educação, saúde, previdência, a própria Constituição, a gente tem que vir às ruas porque a gente precisa garantir o que é nosso. O ato organizado pelo Fórum Sindical Popular de Vitória da Conquista reúne professores, estudantes e população em geral. Saiu do espaço Glauber Rocha e percorre as ruas da cidade até a Praça de Novembro. O intuito é chamar a atenção da população para a defesa da educação e também contra a reforma da Previdência. Essa manifestação está acontecendo no Brasil inteiro. Aqui em Vitória da Conquista, o ato está sendo organizado pelo Fórum Sindical Popular, que participam várias entidades, partidos políticos, movimentos sociais, e nós vamos sair agora às ruas para mostrar, né, na cidade de Vitória da Conquista, no Brasil todo, que nós somos contra esse conjunto de contra-reformas, esses ataques, e que isso precisa ser revertido na rua, na luta. Para o professor, a participação da sociedade é importante para a defesa desses temas. A população, principalmente a população, precisa defender a universidade, precisa defender a educação pública, que nós temos que defender um projeto de educação pública de qualidade, inclusive, que possa
toda a população desfrutar desse bem que é uma conquista nossa. Os servidores da educação deixaram um recado para os governantes. Nós tivemos vitórias, a nível de Brasil, quando nós viemos e denunciamos. Isso é um recado também para que os governantes, tanto municipal, como estadual, como federal, saibam que o povo não está calado. Olha, dados do governo federal revelam o aumento do número de casos de violência contra idosos. A reportagem é de Tiago Henrique e Paulo Calede. Segundo dados do IBGE, a população idosa no país cresceu significativamente nos últimos anos. Desde 2010, a média anual de crescimento supera 1 milhão e a expectativa é que essa população cresça a 20 milhões nos próximos 10 anos, podendo chegar a 60 milhões de idosos no Brasil nos próximos 20 anos. Com isso, a preocupação em torno da violência contra o idoso também tem sido pauta de discussão no país e no mundo. No ano passado, o número de denúncias de violência contra idosos no Brasil aumentou 13% na comparação com 2017. O Disque 100, um serviço federal, recebeu mais de 37 mil denúncias. 38% foram de negligência, 26% de violência psicológica, xingamentos e humilhação. Quase 20% das ligações denunciaram abusos financeiros e patrimoniais, como ficar com aposentadoria ou destruir bens de idosos. E 12% das denúncias foram de violência física. Mais de 14 mil vítimas são idosos que têm algum tipo de deficiência física, mental, visual, auditiva. Essa violência dói mais do que os números. É que os principais agressores são aqueles que deveriam cuidar. Em mais da metade dos casos, são os filhos ou os netos. Na verdade, nós temos que considerar que a pessoa idosa, principalmente aquelas que já têm uma certa limitação, tanto na sua capacidade motora, quanto sensorial, quanto também a capacidade intelectual, a gente tem que ter uma família que dê um suporte bastante grande, que dê o carinho, que lhe atribua uma condição de existência digna. Em Vitória da Conquista, a professora Elaine realizou uma pesquisa na cidade e em Évora, Portugal, sobre a memória e as representações sociais de cuidadores de idosos. A pesquisa fornece informações que contribuem na criação de políticas públicas. O tema da minha pesquisa está relacionado aos cuidadores de idosos e qual a percepção que esses cuidadores têm sobre o cuidado e a violência. O tema surgiu no mestrado, que eu desenvolvi uma pesquisa semelhante, mas na época, era investigar o que o idoso entendia por família. E aí a gente percebeu que nesses resultados o idoso tendia a proteger e não falava dos conflitos. Então agora no doutorado a ideia é responder essa lacuna, buscando entender do cuidador o que ele entende por cuidado e por violência, já que de certa forma é a atividade que ele vem desempenhando no momento. Elaine afirma que o investimento em políticas públicas garante proteção social às pessoas idosas. Se ele se vê sem uma rede de apoio eficiente, sem um sistema que, de certa forma, consiga suprir as necessidades dele, seja no auxílio aos cuidados em saúde ou em proteção social, tudo isso ainda é um universo que vem sendo desvelado e o país, de certa forma, vem envelhecendo. Então, essa realidade vem crescendo, os idosos vêm precisando cada vez mais de cuidados e esses cuidadores ainda não têm uma rede efetiva. E agora a gente vai conferir o tempo, porque a quarta-feira em Vitória da Conquista segue com céu parcialmente nublado. A noite deve ser de muitas nuvens, mas segundo as agências meteorológicas não há previsão de chuva para hoje. A temperatura varia entre 13 e 24 graus. Veja agora como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Céu parcialmente nublado em Anagé. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 27 graus. Muitas nuvens no céu de Belo Campo nesta quarta-feira, mas não deve chover. A temperatura varia entre 15 e 25 graus. Tempo parcialmente nublado em Cordeiros. As nuvens aumentam no decorrer do dia, mas também não deve chover. A variação térmica fica entre 12 e 27 graus. O sol aparece entre nuvens nesta tarde em Tanhaçu. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 32 graus. E depois do intervalo, uma reportagem sobre o funcionamento da Policlínica. Agora são 11 horas e 55 minutos. Voltamos já. Ser livre é
letras gigante. Fligê 2019, uma homenagem à obra de Castro Alves, dos navios negreiros às caravanas atuais. Mesas de conversa, shows, exposições, lançamentos de livros, espetáculos, Fligê Cine, Fligezinha, vivências literárias e a participação de grandes nomes da nossa literatura. Confira a programação completa da Feira Literária pelo site www.fligê.com.br. Fligê 2019, de 15 a 18 de agosto em Mucugê. Oi, gente! Chegamos com novidade especial, principalmente para você que deseja ingressar nos cursos de graduação da UESB. Estão preparados? Então assistam esse vídeo até o final porque a novidade é boa, hein? Vem aí o vestibular UESB 2020 e se você quer se dar bem no processo seletivo, fique atento, porque a UESB já divulgou a lista das obras que serão cobradas nas provas. Ao todo, serão 4 livros. O primeiro é A Audácia desta Mulher, de Ana Maria Machado. Também está na lista Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Outro livro importante é Amnésia Calaçu, de Domingos Ailton. E para finalizar em grande estilo, temos A Farsa, de Inês Pereira, do escritor Gil Vicente. E agora que vocês já sabem quais serão os livros cobrados, já dá para programar a leitura, né? E continuem ligados porque nos próximos dias a gente vai divulgar mais informações sobre o vestibular UESB 2020. E não esqueçam de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais, ok? Até a próxima! Mais de 200 pessoas estiveram presentes na audiência pública que discutiu a campanha salarial dos servidores municipais 2019. Veja mais detalhes aí na reportagem. O plenário Carmen Lúcia, na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, ficou pequeno para tanta gente. Servidores municipais discutiram a campanha salarial durante uma audiência pública. Os servidores estão aqui manifestando, com justiça, esse não aumento. Não sei que se trata na questão da educação, que tem um piso nacional, dos professores, também não foi dado, que é um piso por lei, uma lei nacional que foi instituída em 2010, mas o município de Vitória da Conquista antecipou para 2009. Então, desde 2009, os governos municipais que passaram sempre estavam dando o aumento que o governo federal dava aos pisos dos professores. As categorias estavam unidas. Professores, agentes de saúde, endemias e outros profissionais reivindicaram o reajuste salarial 2019. Desde o mês de abril que nós estamos com reuniões e com algumas ações em conjunto, porque na verdade somos todos servidores e temos o mesmo interesse. Então nós sentamos, nos reunimos e provocamos essa audiência pública para que os vereadores, para trazer a discussão votadas. Mais de 200 pessoas estiveram presentes na audiência pública que discutiu a campanha salarial dos servidores municipais 2019. Mas os vereadores da situação e nenhum representante do governo municipal compareceram. Então, assim, desmerecendo o nosso servidor, desmerecendo o chamado nosso para dar um esclarecimento, até o momento, a gestão não oficializou o fechamento da campanha salarial. Para a coordenadora pedagógica do Sindicato dos Professores de Vitória da Conquista, o governo municipal tem como garantir o reajuste salarial dos servidores. O senhor Cairan prometeu que estaria conosco e apresentaria os dados hoje, mas foi importante porque assim o servidor ganhou um gás para lutar. Ele percebeu, com a explanação dos vereadores, os estudos técnicos dos vereadores, que existe orçamento, que existe possibilidade de reajuste, o que não existe é vontade política. E agora a gente vai a essa reportagem a respeito da Policlínica Regional de Vitória da Conquista, que já está em funcionamento há mais de 10 dias. De lá para cá, a população agora tem a oportunidade de realizar exames de alta complexidade pelo SUS.
Seu Nivaldo é do município de Caetano, se passou pelo neurologista da Policlínica Regional de Saúde em Vitória da Conquista. É excelente atendimento, uns profissionais muito capacitados, que todos os profissionais daqui que a gente teve contato, é maravilha, é muito bom. E Dona Eliana vai voltar para Itambé com a tomografia realizada. Ótimo, gostei muito. Muito bom atendimento. Tudo ok mesmo. Maravilhoso. Já são 11 dias em funcionamento, atendendo a população de 28 municípios da região sudoeste da Bahia. A gente começou a funcionar no dia 2 de agosto, inauguramos dia 1, dia 2 já começamos. E tem sido um aumento gradativo e um aumento significativo, né? Uma média aí de umas 200 pessoas dia nesses primeiros 11 dias de funcionamento. A Policlínica oferece exames e consultas com 13 especialidades. Por enquanto, apenas os atendimentos para angiologia e otorrinolaringologia ainda não foram iniciados. Nós temos 2 especialidades que ainda não conseguimos a devida contratação por algum procedimento legal, que seria angiologia e otorrinolaringologia. Uma média de 200 pessoas são atendidas aqui na Policlínica Regional de Saúde em Vitória da Conquista, que funciona das 7 horas da manhã às 6 horas da noite. Mas o atendimento só acontece com um pedido de regulação do município onde o paciente reside. O acesso à policlínica, ela não é porta aberta. O paciente ele não vem tentar marcar uma consulta ou uma realização de exame com a policlínica. Ele precisa vir regulado do município dele. Somente assim ele tem acesso tanto às consultas especializadas quanto aos procedimentos. Com o agendamento marcado, vans e micro-ônibus da Policlínica realizam transportes de pacientes que residem nos outros municípios, integrantes do Consórcio Público de Saúde. E depois do intervalo, nós chamamos a repórter Samara Dias mais uma vez, que ela vai trazer as últimas informações a respeito da Fligê, que vai começar amanhã. Inclusive, todo o sistema WESB de rádio e televisão já se prepara para fazer uma programação toda especial para você acompanhar tudo que vai acontecer na Fligê nesse fim de semana. Agora são 12 horas e 3 minutos. Voltamos já. Ser livre é gigante. Fligê 2019, uma homenagem à obra de Castro Alves, dos navios negreiros às caravanas atuais. Mesas de conversa, shows, exposições, lançamentos de livros, espetáculos, Fligê Cine, Fligêzinha, vivências literárias e a participação de grandes nomes da nossa literatura. Confira a programação completa da Feira Literária pelo site www.fligê.com.br. Fligê 2019, de 15 a 18 de agosto em Mucugê. No mundo, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, é registrado uma morte a cada 45 minutos. A cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas. O suicídio é a segunda causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos. Também é a 15ª causa de morte no mundo. O mais triste é que 90% dos casos poderiam ser evitados. O suicídio hoje é considerado um problema de saúde pública e o tema é tratado como tabu para muitas famílias. Precisamos alertar a população para este problema. Um simples gesto de ouvir e ajudar a quem precisa pode salvar uma vida. Uma campanha TV WESB e WESB FM. Que une quem se ama, faz lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar, fechar os olhos e sonhar. Quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Mas se um dia
O Brasil é campeão mundial no índice de ansiedade. 9,3% da população manifesta o quadro. Nas universidades, 60% dos estudantes apresentam quadro de ansiedade e a maioria nunca procurou atendimento psicológico. Não faça parte dessa estatística. Procure um atendimento especializado. Você não está sozinho. Essa é uma campanha de conscientização do curso de jornalismo da UESB. Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, 3424-1045. Serviço de Psicologia Aplicada da UFBA, 3421-6258. Núcleo de Psicologia da FTC, 3424-3735. E agora a gente vai conferir com a repórter Samara Dias as últimas informações a respeito da Fligê. Veja aí. Mucugê vai respirar poesia com a 4ª edição da Fligê nos dias 15 a 18 de agosto. Quem vai trazer mais informações para a gente é Esté Figueiredo, que é a curadora da Fligê. Olá, Esté. Fala um pouquinho para a gente sobre a 4ª edição, que tem um homenageado bem especial, né, Esté? Exato, o nosso homenageado é Castro Alves, que é um escritor de vida breve e longa existência. Há mais de 150 anos da morte de Castro Alves ainda está presente na nossa memória afetiva e nos estudantes, mais recentemente, que está trabalhando muito com os poemas e com os textos de Castro Alves para essa Fligê 2019, que se realiza de 15 a 18 de agosto no município de Mucugê e acolhe conquistenses, que é a nossa sede aqui de coração, e também toda a Chapada Diamantina. Uma programação bem diversificada, poesia, música para todas as idades, né? Fala um pouquinho para a gente. A Feira Literária de Mucugê tem a programação para o adulto e para o público infantil. Além da nossa programação geral, que é uma programação constituída de mesas e palestras e rodas de conversa, temos a Fligecine, com a participação efetiva aqui da UESB. Temos também o público infantil com a Fligezinha e grandes espetáculos musicais. Muito bom. Vamos falar um pouquinho também que esse ano, mais uma vez, a parceria com a UESB, né? E também com a TV e com a Rádio UESB. Fala um pouquinho pra gente. A UESB é peça fundamental da realização da Fligê, né? Pela UESB a gente tem a participação das editoras universitárias, a Edições UESB está presente na Fligê. O sistema de comunicação da UESB está lá com coberturas jornalísticas, sempre em parceria com a TVE do Estado da Bahia. E a UESB é a inspiração mesmo da expressão curatorial da Fligê, de como que a gente faz a seleção, os temas, as mesas redondas, porque essa programação é constituída de forma dialogada por vários diferentes espaços da UESB. Os estudantes sugerem, né, o plano de monitoria de participação dos estudantes, particularmente do curso de Letras e do curso de Comunicação, pesquisas literárias que são realizadas de forma voluntária e compartilhada por professores do Departamento de Letras, Estudos Linguísticos e Literários e também do Departamento de História, né, o curso de Cinema. Então, a gente precisa consorciar mais essas parcerias para cada vez mais fortalecer a participação da UESB. O conhecimento literário que é produzido na Fligê parte desse espaço que a UESB provoca e nos inspira também. Esté, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos aos estúdios. Está aí Samara Dias trazendo as últimas informações a respeito da Fligê, que esse ano, nesta edição, homenageia o grande poeta Castro Alves. Inclusive, tanto na TV UESB quanto na Rádio UESB, as equipes estão se preparando para fazer toda a cobertura do evento. Amanhã mesmo, o UESB Notícias, primeira edição e o segunda edição, vão estar com a programação especial, já trazendo algumas reportagens a respeito da região, as últimas informações ali direto de Mucugê.
e a gente vai estar trazendo para você com exclusividade aqui no ESB Notícias, primeira edição. Mas agora nós vamos conferir uma reportagem que traz os últimos dados da cesta básica. Confira. Tem coisa que até dá para ficar de fora do carrinho no supermercado, mas alguns itens não podem faltar na lista de compras. São os produtos da cesta básica. Para esse consumidor, o que não tem mudado nessa lista são os preços. Na verdade, há bastante tempo a gente tem percebido uma estabilidade comprado, né? Assim, pelo menos eu percebo que no último ano, praticamente, assim, os valores que a gente tem gasto mensalmente não tem sofrido tanta variação. Porém, de qualquer forma, esses valores são muito elevados comparado principalmente com a pessoa que vive com salário mínimo ou assalariado, né? Mas os indicadores econômicos da cesta básica mensal apontam que no mês passado a carne bovina e a farinha de mandioca tiveram uma alta de preço. Por outro lado, o tomate e o açúcar tiveram os preços mais baixos. Para a Sirlene, na hora de fechar as contas, as baixas de preço não são perceptíveis. Minha percepção é aquela de dona de casa que está no mercado acompanhando o dia a dia dos produtos e vê que só faz aumentar, né? A gente não percebe uma queda nos alimentos. A gente percebe que a cada dia que passa, o poder de compra do consumidor, ele tem diminuído em razão do aumento dos produtos, da cesta básica, dos bens necessários mesmo, né, para suprir a necessidade de uma família. A gente vê que é crescente o aumento de preço desses produtos. Quando a gente fala de aumento, a gente vê que não corresponde muito o quanto os produtos aumentam no supermercado e o quanto o salário, o poder de compra desse consumidor não consegue acompanhar essa evolução, né? De acordo com o programa de extensão, no mês de julho a cesta básica custou R$ 344,97. Desta forma, para suprir apenas as necessidades de alimentação de uma família conquistense, o salário mínimo líquido ideal necessitaria de um reajuste de 12,97%. Ou seja, ao invés de R$ 998, o salário mínimo do conquistense seria R$ 2.897,45. Hoje a gente tem que fazer conta de tudo, né? A gente tem que pesquisar, verificar em vários locais quais são os melhores preços, comprar no local mais barato. Hoje a gente tem a internet que nos dá acesso à informação, então a gente pode muito bem fazer uma pesquisa de preço antes de você se deslocar, ainda antes de você ter despesa com combustível, você sondar onde está melhor os valores e fazer suas compras naquele local. Essa eu acho que é uma estratégia básica para todo cidadão, né? E o ESB Notícias tem novidades para você. Confira o VT. A notícia não tem hora para acontecer, mas quando ela acontece, é necessário que estejamos preparados. E é com compromisso, respeito e credibilidade que nós do ESB Notícias levamos essa informação até você, com um jornalismo dinâmico, focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. E a partir do dia 15 de agosto estaremos com um novo formato para estar ainda mais perto de você. É mais informação, formação e conhecimento. Aguarde! Aí, acompanhe a partir de amanhã novidade aqui no ESB Notícias, que hoje fica por aqui. Outras informações você pode conferir às 6 da noite no ESB Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você. O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de pediatria, clínica médica, ginecologia, nefrologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, otorrino, gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, anestesiologia, oftalmologia, ultrassonografia, pré-natal, além dos serviços de nutrição, enfermagem, assistência social e psicologia.
Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Estacionar o veículo na calçada é colocar o pedestre em risco. Motorista, estacione seu veículo apenas em locais permitidos. Deixe a calçada para que o pedestre trafegue de forma livre e tranquila. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar na calçada é infração grave, sujeito a multa e 5 pontos negativos na carteira e a remoção do veículo. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. TV UESB, educação para uma vida plena.